de livros bíblicos, tá? Nós estamos atualmente, agora, lembrando o livro de Gálatas. Esse é o primeiro, né? A primeira das cartas de Paulo, pelo menos que está no cano e é reconhecido como primeira. Quando foi que ela foi escrita? Essa carta foi escrita no ano 49. Ano 49 depois do nascimento de Cristo, ou seja, são 19 anos depois da morte de Jesus. Foi escrita para os cristãos, para as igrejas na Galácia. Galácia, tá? Galácia é uma região que os cristãos foram morar depois que o cristianismo e o judaísmo foram expulsos da foram expulsos da Palestina. Isso vai acontecer no ano 70. Nós estamos no ano 49. Então já tinha gente morando lá, naquela região, tá? E o evangelho, e ali já está sendo aberto igrejas. E quando acontecer dessa expulsão no ano 70, então esses que já estão lá vão receber tranquilamente todos que foram expulsos. Isso aí é a chamada Ásia Menor, essa região da Galácia. Então está aqui, eu vou ver se eu me lembro de depois colocar um mapa para facilitar aqui, para a gente compreender, né, essas regiões. Foi escrita por Paulo, na verdade não foi escrita por Paulo, né, mas foi escrita com o ditado de Paulo. Paulo ia falando e alguém ia escrevendo em nome de Paulo, tá bom? Porque Paulo, né, tem dificuldades de escrever. A gente vai comentar um pouquinho aí na frente. Ela tem um cunho doutrinário, o objetivo dela é doutrinar, é ensinar, né, a igreja. Ela foi escrita no ano. Ela foi escrita em 49, mas ela foi aprovada, ela já estava sendo reconhecida como inspirada. Os primeiros cânons do Novo Testamento já aceitavam o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, como um livro inspirado. E ela faz uma apologia da graça, uma defesa da graça. Ela ao mesmo tempo explica, ensina e ao mesmo tempo ela explica, né? Ela defende a graça de Deus como uma ação poderosa para a transformação de pessoas e a formação do reino de Deus. E aqui está o destinatário da carta são as igrejas na Galácia. Derbe, Icônio, Listra, também tem Antioquia, não é Antioquia da Síria, aí já é Antioquia daquela região ali. Então, essas cidades e outras da região, né, eram os destinatários. Principalmente, aqui está, os muitos judaizantes. Né? Judaizantes são aqueles cristãos, joio, né, que estavam dentro da igreja e que tentava fazer o cristianismo ter que se adequar ao judaísmo, entendeu? Então, para eles, o cristianismo só tinha sentido se eles atuassem, fizessem exatamente como fazia o judaísmo, né? Nos seus rituais, nas suas práticas e nas suas crenças. Esses eram os judaizantes, cristãos que acreditavam dessa forma. Um primeiro comentário que tem aqui diz assim: por vários fatores internos ao conteúdo da carta, aceita-se ser a primeira das cartas entre as que estão incluídas no cano do Novo Testamento. Então, a primeira carta, né, de Paulo. Segundo, a carta critica e orienta muitos dos temas tratados no concílio em Jerusalém, sem, no entanto, mencionar que já tivesse acontecido tal concílio. Tá? Mas ela trabalha muito esses temas, porque naturalmente Paulo já sofria, né, muito da perseguição dos judaizantes e dos cristãos que estavam lá em Jerusalém, querendo obrigá-lo a ter comportamentos do judaísmo dentro do cristianismo. E então ele escreve muito sobre este assunto. Terceiro,
Outro fator é uma visão primitiva da teologia de Paulo, que mais tarde ele demonstra evolução. Porém, no entanto, esta carta é como um resumo da carta aos Romanos. E olha que a carta aos Romanos foi escrita, digamos que 10 anos depois, tá? Mas era um resumo da carta aos Romanos, demonstrando assim muita evolução doutrinária e teológica do apóstolo, né? Então, ele está no início do seu ministério, mas ele já tinha uma visão muito boa, né, do que ele vai, ele ainda continuar crendo e pregando nos anos 56, 57, por aí assim. 4. Paulo menciona dificuldades em escrever, dando a certeza de que não era ele que escrevia tal carta, embora ditasse o texto, e também seu problema de saúde nos olhos. Ele já estava com uns 50 anos ou mais, né? Já tinha uns 50 anos, então já tinha algumas dificuldades para escrever. Fora o fato de que ele mesmo, aos Gálatas, ele vai dizer, olhe, veja com que grandes letras eu escrevo a vocês e que o meu problema de saúde com os olhos, eu tenho certeza que muitos de vocês se ofereceriam para dar os seus próprios olhos a mim, né? Ele falando. Então, não era só uma questão da idade, mas também era uma questão de saúde com seus olhos. E lembrando que quando ele se converteu, não é, lá em Damasco, ele teve realmente problemas sérios, né, com os olhos, com escamas. Escamas aí pode ser no sentido de situação, como é que chama? Glaucoma, essas coisas que pode acontecer que está impedindo ele de enxergar, né, direito as coisas. Coisas assim, entendeu? Então, era uma enfermidade que ele tinha e que incomodava, impedia que ele escrevesse adequadamente. Fora a questão da idade, né? Depois dos 40, todo mundo precisa de óculos, todo mundo para escrever, né, precisa de óculos. Provavelmente foi essa era a reclamação dele para essa situação.